Fala galera, beleza? Vamos para a nossa semaninha 6, então, do aprofundamento. Hoje a gente vai trabalhar com o conceito, com os princípios, deixa eu só ajeitar aqui, princípios da óptica geométrica, tá? Então, uma breve revisãozinha rápido de quais são os princípios da óptica geométrica, tá? São 3 leis, 3 princípios. Eu não vou colocar necessariamente na ordem, porque o importante aqui não é a ordem, tá? Mas qual que é o primeiro princípio da óptica geométrica? O primeiro princípio da óptica geométrica é o da propagação retilínea da luz. Retilínea. O que diz esse princípio? Do que ele trata? Que se a luz está em um meio homogêneo, tá? O meio precisa ser homogêneo e isotrópico. O que significa isotrópico? Ele tem que ter isotrópico, as mesmas propriedades físicas. Então, um gás com diferença de densidade, por exemplo, a atmosfera. Quando você tem diferença de densidade, você tem um meio que não é isotrópico. Por isso que quando a superfície do asfalto está quente, você vê aquele borrado, porque a luz ali não se propaga de forma retilínea, ela acaba tendo uma refração, né, acontecendo ali pela diferença de densidade desse gás, de índice de refração. Não vou trabalhar com isso aqui agora, tá? Porque não é o assunto a refração. Mas o que é a consequência da propagação retilínea? Tá? O que mais comum aparecer aqui é a sombra. Nossa senhora, gente, minha letra hoje está triste, hein? Peraí, deixa eu ajeitar aqui a caneta. Sombra e penumbra, tá? Você ainda tem a câmera escura, que você mede as distâncias lá por teorema de Thales, né? Ou semelhança de triângulos. Mas a sombra só existe porque a luz propaga em linha reta. Ela não consegue contornar os objetos, a não ser que esses objetos sejam muito pequenos. Mas também não é o foco da nossa aula aqui. O outro princípio é o da independência. Independência, opa, complicada, tá? Dos raios luminosos. Significa que os raios luminosos, quando se cruzam, eles não colidem entre si, porque são ondas, né? A gente considera a luz uma onda no nosso trato aqui. Então, aqui a gente vai falar de interferência, por exemplo. Interferência. Mas ficaremos presos aqui, novamente, como eu disse, mais ao primeiro princípio da propagação. E o terceiro é o da reversibilidade. Reversibilidade dos raios luminosos. Significa que entre dois pontos a luz faz sempre o mesmo trajeto. Esse caso aqui é o do espelho. O exemplo clássico, que sempre quando é citado, é o caso do espelho. Se você está dirigindo um carro, você para no sinaleiro, você olha no retrovisor e vê o rosto do motoqueiro, por exemplo, está parado atrás, ou do outro motorista, ele também te vê. Então, mesmo o caminho que a luz faz indo, ela faz voltando, que é a menor distância entre dois pontos, considerando aí a reflexão na superfície do espelho. Beleza? Os exercícios estão focados mais no primeiro. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Bom, princípios da óptica geométrica. O exercício 2 da FATEC. Em 2009 e 2019, comemora-se em todo o mundo o centenário das observações astronômicas realizadas na cidade de Sobral, no Ceará, durante o eclipse solar de 29 de maio de 1919. As medidas de deflexão da luz decorrentes das estrelas na borda do Sol constituíram uma prova fundamental para a confirmação da teoria da relatividade geral do físico Albert Einstein. Então, um breve contexto. O Sol passa ali, né? Como a gravidade do Sol é muito grande, ele deforma esse espaço. Então aqui envolve um pouquinho de física moderna, tá? Mas o fato é, se o Sol não estivesse passando naquela região, você teria propagação retilínea. Nesse caso, não existe mais um meio isotrópico, porque o espaço está deformado. Então a luz faz uma curva, a gravidade age como uma lente, né? Por isso que chama de lente gravitacional. Sobre o eclipse referido, é correto afirmar que a. As regiões de eclipse solar total comprovam a Terra ser plana. Eu já vou parar de ler aqui, né? Pelo amor de Deus. Terra plana não dá mais, né? Nem piada dá mais. B.
As regiões da eclipse solar total equivalem às penumbras e da eclipse parcial às sombras. Contrário, tá, gente? Eclipse total é quando você não tem a luz passando, então você tem a escuridão total, ficaria à noite, por exemplo. E a eclipse parcial é quando você tem uma parte da luz do Sol passando, por isso que é parcial. Aí você tem uma menor incidência da luz, que é a penumbra. C. A Terra se coloca entre o Sol e a Lua, projetando assim a sombra da Terra na Lua. No eclipse solar, o que acontece é que a Lua tampa o Sol. Sempre assim, o nome do eclipse é de quem está escondido. Eclipse lunar, a Terra faz sombra na Lua e você não enxerga a Lua. No eclipse solar, a Lua está na frente, né, entre a Terra e o Sol, e você não enxerga o Sol. Então, nesse caso, não é. Tá? E aí eu já automaticamente acho a resposta, que a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, projetando assim a sombra da Lua na Terra. Beleza? Próxima questão, que é a questão 3 do Enem. Tem uma figurinha aqui, não sei se está muito bem para ver, porque está com a cor invertida, mas acho que dá para ver, né? Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore do menino, a sequência de períodos do dia, matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada. Então, a sombra primeiro está aqui, depois ela está 90 graus, né? Depois ela está para cá. Por que essa mudança acontece? Vamos lá. Pela posição vertical da árvore do menino? Não, porque eles estão verticais, né, em pé, nos 3 casos, e a sombra está mudando. Pela posição do menino em relação à árvore. Então o menino mudou de lado em relação à árvore, a sombra muda? Também não. Pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. Essa é a resposta. Professor, mas não é a Terra que se move ao redor do Sol? É, mas é o movimento aparente. Quando você olha para cima, quem aparenta se movimentar é o Sol. E por isso que a sombra muda, né? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. E a sombra vai mudando durante o dia. Aqui, se é o equinócio, se não me engano, seria meio-dia. Não há sombra alguma, né? Você teria sombra totalmente vertical. Tranquilo, né? Vocês viram que os exercícios são todos focados na mesma ideia, com exceção desse, que é um exercício maior, que é a questão 4. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros em diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento da temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Então você tem aqui a luz incidente, a luz branca, e a separação. Aqui desse lado está o vermelho, aqui está o vermelho mais para esse lado aqui, né, mais ou menos no B, e o violeta mais ou menos aqui no D. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E. No interior de uma caixa de material isolante isotérmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. Opa! O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere cada um dos recipientes. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura? Bom, qual dos raios de luz aqui de onda eletromagnética tem maior energia? Na verdade, o violeta está aqui mais ou menos no D, né? Mas o ultravioleta, que a gente não enxerga, tá? Ele, na região do E aqui, é onde você carrega mais energia. E é por isso que o aquecimento é maior. A figura, gente, não está muito clara se o E é o violeta ou ultravioleta. Mas de um jeito ou de outro, quanto mais próximo do violeta e do ultravioleta, maior a energia carregada pela onda. E por isso eu tenho maior aquecimento da água. Ok? Então, bem tranquilo, né? Esse último aqui não é tanto das propagações retilíneas, sobre a propagação retilínea da luz, é mais sobre a refração, a dispersão da luz. Mas é isso. Nas atividades dessa semana, o foco é na propagação retilínea. Tem um exercicinho de conta lá de semelhança de triângulos, que vocês já viram no FGB. Então fica bem tranquilo para vocês resolverem. Lembrando que fecha domingo. Qualquer dúvida me procurem. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Boa semaninha, bom feriado. E tchau, tchau.